Depois do episódio de Pentecostes, a Sagrada Escritura não faz mais nenhuma menção a Nossa Senhora. Então, como é que foi o final da sua vida na Terra? O que aconteceu com ela? Eu sou Roberto Oliveira e você está no programa De Maria Nunquam Satis, no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil. Salve Maria! A Santa Igreja nos ensina que ao final da sua vida na Terra, Maria Santíssima foi levada de corpo e alma para o céu. Ao contrário do que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus subiu por seu próprio poder, o que a Igreja chama de ascensão, ela foi levada ao céu pelo poder de Deus, já que ela não tem poder para tanto. É o que a Igreja chama de Assunção. Desde os primeiros séculos, a Assunção de Nossa Senhora já era defendida pelos santos padres e pelos teólogos. São João Damasceno, no século VI, nos ensina: convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. Muitos teólogos e pregadores, seguindo os passos dos santos padres, serviram-se de fatos e de textos da Sagrada Escritura para fundamentar sua fé no mistério da Assunção da Virgem Maria. Nas palavras do salmista, erguei-vos, Senhor, para o vosso repouso, vós e a arca de vossa santificação. E na arca da aliança, feita de madeira incorruptível e colocada no templo de Deus, eles viam como que uma imagem do corpo puríssimo da Mãe de Deus, preservado da corrupção do sepulcro e elevado à glória celeste. Da mesma forma, as Escrituras descrevem a entrada triunfal da Rainha Mãe, e como ela se sentara à direita de seu filho. Filhas de reis, venham ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, nos diz o Salmo 44. Além disso, recordam a esposa do Cântico dos Cânticos, que sobe pelo deserto como uma coluna de mirra e de incenso para ser coroada. Essas passagens são como que imagens daquela rainha e esposa celestial que sobe aos céus para encontrar-se com o seu divino esposo. São Francisco de Sales nos ensina que não podemos duvidar de que Jesus Cristo cumpriu do modo mais perfeito o mandamento divino que obriga os filhos a honrarem os pais. A esse respeito, o santo nos ajuda a refletir. Que filho haveria que, se pudesse, não ressuscitava a sua mãe e não a levava para o céu? Santo Afonso Maria de Ligório, por sua vez, afirma da seguinte forma: Jesus não quis que o corpo de Maria se corrompesse depois da morte, pois seria incoerente que se transformasse em podridão aquela carne virginal que ele mesmo tomara como sua própria carne. O Papa Pio XII, ao proclamar o dogma da Assunção, assim se expressou na bula Munificentissimus Deus. A Imaculada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, ao terminar o curso de sua vida terrena, foi assunta de corpo e alma à glória celeste. Há quem seja da opinião de que Nossa Senhora não morreu, mas apenas dormiu. Há também quem diga que a Mãe de Deus morreu, mas teve uma morte indolor. A Igreja não quis entrar no mérito dessa última questão, se a Virgem Maria passou pela dor ou não. Mas
a fé da igreja é que ela passou pela morte assim como seu filho, pois tanto o Filho de Deus quanto a sua Mãe Santíssima possuíam todas as características da fragilidade de nossa condição humana. Sendo assim, qual seria a causa da morte da Mãe de Deus? São Francisco de Sales e Santo Afonso nos dizem que a Virgem Maria passou pela morte de amor, assim como o seu divino Filho. O Papa Pio XII ainda afirma na sua bula: Cristo, com sua morte, venceu o pecado e a morte, e sobre esta e sobre aquele também alcançará vitória pelos méritos de Cristo quem for regenerado sobrenaturalmente pelo batismo. Mas, por lei natural, Deus não quis conceder aos justos o completo efeito desta vitória sobre a morte, senão quando chegar o fim dos tempos. Por isso, os corpos dos justos se dissolvem depois da morte, e somente no último dia tornarão a unir-se cada um com sua própria alma gloriosa. Mas desta lei geral, Deus quis excetuar a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, por um privilégio todo singular, venceu o pecado por sua Imaculada Conceição, não estando por isso sujeita à lei natural de ficar na corrupção do sepulcro. Não foi preciso que esperasse até o fim do mundo para obter a ressurreição do seu corpo. Assim, podemos concluir que a Assunção de Nossa Senhora está intimamente ligada com a sua Imaculada Conceição. Assim como Deus antecipou os méritos da redenção a ela em sua Imaculada Conceição, também ele antecipou-lhe a glória reservada aos bem-aventurados no fim dos tempos. Que ela nos ajude a merecermos a graça de um dia nos unirmos a ela, contemplando a Deus face a face na felicidade sem fim do céu. Todos nós conhecemos a história de São Tomé, um dos 12 apóstolos que, por estar ausente quando da aparição do Senhor após a ressurreição, não quis nela acreditar, apesar do testemunho de todos os seus companheiros. Só 8 dias mais tarde, quando Jesus lhe apareceu novamente, Tomé pôde constatar a verdade, colocando os seus dedos nas chagas do Salvador. E só aí acreditou. Mas nem tão conhecida é a história que vamos ver hoje. Ela não está narrada nos evangelhos, mas chegou até nós através da tradição apostólica e de antigos escritos dos primeiros séculos, relatados por São Gregório de Tours e São João Damasceno no século VI da era cristã. Dizem esses relatos que, após Pentecostes, os apóstolos partiram pelo mundo para anunciar o evangelho a toda criatura, conforme Jesus tinha ordenado. Nossa Senhora permaneceu sob os cuidados do apóstolo João, que a acolheu em sua casa, como relata o evangelho. Passaram-se os anos e um anjo veio revelar à Santíssima Virgem que estava próxima à sua partida deste mundo. Ela, por sua vez, comunicou a notícia a São João, pois queria despedir-se dos 12 apóstolos. João, juntamente com Pedro, fizeram o possível para comunicar os demais apóstolos a tempo, para que sem demora retornassem a Jerusalém para se despedir da mãe. Uns conseguiram chegar naturalmente, outros foram trazidos milagrosamente dos mais longínquos rincões do mundo conhecido. Mas, quando chegou, já era tarde demais. Ela já havia sido levada aos céus. Mais uma vez, levado pelo ceticismo, São Tomé relutou em acreditar na Assunção da Santíssima Virgem e pediu a São Pedro que abrisse o sepulcro para poder comprovar com seus próprios olhos o ocorrido. Atendendo seu pedido, ele constatou que no túmulo vazio encontravam-se apenas muitos lírios e rosas. Nesse mesmo momento, ao levantar sua vista ao céu, Tomé viu Nossa Senhora na glória, que sorridente desatava o cinto que trazia na cintura e lhe lançava as suas mãos, como símbolo de sua bênção e sua maternal proteção. Este cinto
é a relíquia que se venera até hoje na Catedral de Prato, na Itália. Ele chegou de Jerusalém no ano de 1141, trazido por Michele da Gomari, habitante da cidade que estava na Terra Santa quando da invasão dos sarracenos. No começo, ninguém deu muita importância àquela relíquia de autenticidade duvidosa, não havia nenhuma comprovação de que era realmente o cinto de Nossa Senhora. Mas, em 1173, a providência valeu-se de um fato extraordinário para que todos reconhecessem que aquela relíquia era verdadeira. No dia de Santo Estevão, patrono da cidade, era costume colocarem-se todas as relíquias em cima do altar para com elas abençoar os doentes e endemoniados. Na ocasião, foi exposta também a caixa contendo o cinto de Nossa Senhora. Aproximaram então uma mulher possuída pelo demônio, que no momento em que tocou a caixa, começou a afirmar com insistência que aquele cinto era da Santíssima Virgem, e no mesmo instante ela se viu libertada do seu mal. Agora, a nossa peregrinação espiritual irá até a Catedral de Prato, na Itália, onde juntos iremos venerar a relíquia do Sagrado Cinto de Nossa Senhora. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim terminamos mais um programa de Maria Nunc Satis. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que mais e mais pessoas possam conhecer e amar a Jesus por meio de Nossa Senhora. Afinal, se Jesus veio a nós por ela, é por ela que também Ele deseja que nós cheguemos a Ele. Também acompanhe a programação semanal aqui no canal do YouTube. Tem muita coisa boa preparada com carinho para você. E não se esqueça que todo dia, às 19 horas, você tem um encontro marcado com Nossa Senhora, rezando juntos o terço ao vivo com o Padre Fábio, direto de Assis. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Salve Maria!